Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é Porta dos Fundos e Censura. Bom, gente, se você acompanha o nosso canal de algum tempo, já sabe o que a gente vai falar agora, né? Não esquece de se inscrever se você não está inscrito, de apertar o sininho e, claro, deixar o seu like ou dislike e depois um comentário aqui sobre o nosso vídeo, se você concorda, se você não concorda, deixa a sua opinião para trocar ideia com a gente aqui. Eu queria poder estar falando do filme O Farol. Eu também. Mas não está passando em nenhum cinema, praticamente. Só tem 5 cinemas, eu acho, passando, e um é mais longe do que o outro da gente. Péssima distribuição. Eu não tava afim de falar de Frozen 2 e nem fui ver Frozen 2. Também fomos. E aí a gente foi ver aí qual o tema da semana. O que bombou essa semana? Tinha a Terceira Guerra Mundial. Mas que parece que o troço deu uma leve esfriada, apesar do Irã ter admitido que derrubou um avião por engano. E aí, eu não lembro quem foi agora que sugeriu, mas teve gente sugerindo que a gente falasse sobre a situação lá do vídeo do especial de Natal, A Última Tentação do Porta dos Fundos, na Netflix. Sim. Pelo silêncio, a festa deve estar caidíssima. Deve estar um fracasso esse lugar. Entra, a gente entra que fecha surpresa, não pode atrasar, vambora. Não, Jesus! Jesus! Meu filho! Uau, Tudo bem, não é nada. Sai. Quem é? Não vai apresentar seu amigo? O que é quem? todo descabelado. Você tá indo embora. Vai ser Orlando da onde? Do deserto, pai. Que graça, ela meia sabata. Antes de falar qualquer coisa... Senão tu trouxe, né? Eu trouxe Constituição. Não, nem a Constituição, era o print com o texto do desembargador. Não, esse print eu não trouxe não, eu trouxe a Constituição. Mas eu te mandei, tá aí. Tá, então a gente vai abrir daqui a pouco. Antes de mais nada, o troço é ruim. Assim, a gente quer deixar isso bem claro. O que a gente vai falar aqui independe do fato da gente ter gostado ou não. Eu ainda acho que tem os seus momentos, eu ainda acho que tem os momentos engraçados ali. A Ana não riu de nada. É porque assim, do que a gente tá falando é da questão de a gente gostou ou não gostou, da questão assim, do trabalho como humor. Do especial como um especial feito por um grupo que se propõe a fazer humor. E assim, vocês já sabem disso, já falei isso várias vezes, eu tenho muita dificuldade de achar qualquer coisa engraçada, ou de tipo assim, eu vou assistir uma coisa engraçada, eu já vou predisposta a rir. Não, vou no desafio, faça-me rir. Challenge accepted. Porque acho que se a pessoa diz lá no título que é um trabalho de humor, então ela está disposta a fazer as pessoas rirem, não você chegar lá rindo já, sem ninguém te fazer rir. Então fui lá para assistir. E eu achei muito sem graça, achei muito ruim, achei o texto ruim, achei as histórias, inclusive assim, quem estava melhor de todos, por que pareça, era do Vivier de Jesus, que ele fez até um Jesus bem comedido. Eu gosto muito do Rafael Portugal fazendo José. Mas pra mim é o Rafael Portugal. O tempo inteiro é Rafael Portugal. Vê ali Rafael Portugal o tempo inteiro. Então, assim, não acrescentou nada, não mudou nada. E assim, aí na questão de você ter assim, a arte como uma manifestação, como uma provocação de pensamento, de conversa, de reflexão, que é exatamente esse o papel da arte, né? A arte que não movimenta, que não cria algum tipo de burburinho, ela perde seu motivo de existir e de ser. Ela não está aqui só para retratar a realidade e fazer com que a gente, de alguma forma, se veja refletido, ponto. Não, a gente se vê refletido, vê e questiona e discute em todos os tipos de arte. Você vai encontrar essa perspectiva dentro do papel da arte na sociedade. E aí, dentro da perspectiva se era um trabalho de arte ou não, eu acho que a questão de discutir alguns temas é até interessante, porque trouxe na discussão social a liberdade de manifestação versus censura. Porque, inclusive, assim, sendo uma obra que trouxe a questão homossexual, né, em que Jesus aparece como homossexual, porque eu fui obrigada a assistir, eu estava insistindo muito para assistir, porque eu não ia nem me dar o trabalho de assistir, porque há muito tempo eu tenho achado Porta dos Fundos forçada e sem graça.
Acho muito difícil também você se manter produzindo. Eu acho que, inclusive, isso é um problema de vários youtubers, vários canais, é de você realmente manter uma qualidade numa produção acelerada, em que você tenha que agradar XYZ, além de patrocínios e etc. Então, é realmente uma carga de trabalho absurda. Acredito e concordo. E, ao mesmo tempo, eles trazem Jesus homossexual. E eu não vi em nenhum momento a valorização do homossexual. Eu achei que, no fundo das coisas, no fundo, era tudo um pano de cena para se fazer piada de bichinha, sendo o Fábio Porchat a grande estrela da parada, como a grande bichinha desvairada, engraçada, para fazer humor fácil. Então, eu achei que o especial não é sobre Jesus, o especial não é sobre a homossexualidade, no sentido de valorização, de luta, não. Acho que é uma piada boba, fácil e tosca sobre bichinhas. Só isso. Tá, continua. Aí, a minha opinião sobre a questão artística. Depois a gente pode falar sobre a questão jurídica. Mas acho que é só uma piada de bichinha. Vamos pra questão jurídica logo, que é o objetivo do vídeo. Eu já falei que a gente não gostou, ainda falei que tem seus momentos. E pronto. Eu achei que o que acontece. A liberdade de manifestação está prevista no artigo 5º da nossa Constituição, né, que trata das garantias e liberdades individuais. E é uma cláusula pétrea onde você não pode mexer e é salvaguardada, né, pelo Judiciário e, última instância, pelo Supremo Tribunal Federal. E a liberdade de manifestação, eu vou ler daqui a pouco para vocês, está lá no artigo 5º, ela não tem nenhum tipo de exceção ou etc, ou qualquer coisa nesse sentido. Está no artigo 5º, inciso 9º, e ela vai dizer: a liberdade de expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. A censura é sempre após o fato acontecer, né? E a licença é anterior. Então, antes de, às vezes, você fazer muitas coisas, aconteceu isso na época da ditadura, você tinha que ter uma licença, uma autorização para fazer. E outros casos, você fazia a obra e passava pelo órgão censor. Aí o órgão censor assistia, ouvia sua música, lia o livro e fazia lá, ou liberava geral, ou fazia os cortes e dizia: isso aqui não faz, isso aqui vai assim, muda essa palavra para aquela, e assim era feito no passado. Com os países democráticos e com o conhecimento da democracia e da proteção das liberdades individuais, a liberdade de expressão, seja ela qual for, artística ou não, ganhou um grande relevo no mundo. O Brasil seguiu essa esteira desde 88, a gente tem essa liberdade, e em alguns países, inclusive, ela é uma liberdade absoluta. Aqui no Brasil tem uma liberdade relativa, porque se você faz, você é totalmente livre para fazer, se manifestar, mas você é responsável por aquilo que você fala. E se você vier causar dano a alguém com a sua fala, com a sua arte, com o seu trabalho, você é responsabilizado civil e penalmente, porque nós temos alguns crimes, principalmente ligados às questões de discriminação, que são também direitos constitucionalmente garantidos, né? Então, se, por exemplo, na minha liberdade artística, eu faço um trabalho em que eu firo sentimentos das pessoas de um grupo religioso, ou de uma raça, de uma etnia, eu posso ser responsabilizada pelo crime de discriminação. Estando claro que o objetivo da obra foi exatamente, que é um crime doloso, né? Exatamente discriminar através daquela obra, através daquela fala, trazer uma fala, uma obra de discriminação. E aí a pessoa é punida. Assim, eu tenho, para mim, uma ideia muito simples. Assim. A primeira coisa é o seguinte: se reclama tanto do especial, né, quem está reclamando. Mas se você quiser olhar até com uma visão distorcida, e eu tô falando que a visão é distorcida já, né? A tentação dele é ser homossexual. Então, dentro do especial, ele concorda, de certa maneira, com alguns preceitos defendidos por algumas religiões de que ser homossexual é pecado. Ponto. Agora, para mim, isso está muito mais relacionado ao fato deles terem ganhado o Emmy esse ano, porque eles ganharam um Emmy pelo especial do ano passado, e aí se resolveu aproveitar isso
para se fazer barulho. E aí, deixa eu tentar aprofundar um pouco. O especial do ano passado retratava Jesus de uma maneira muito mais mesquinha e muito mais ofensiva do que ele é nesse especial. Nesse especial ele é retratado apenas como uma pessoa que está definitivamente na vida adulta, que não consegue lidar bem com as responsabilidades que o pai quer colocar para ele, e além disso tudo é homossexual. Ponto. Não é nem o fato dele ser homossexual que eles vão dizer que impede ele de seguir a missão dele. É uma questão dele decidir se quer ou não. Deus é colocado como uma figura altamente humana. Babaca. Não, humano você é humano, mas você não é babaca. No seu mas, seu assim, pior, na sua pior percepção. É a pior coisa que pode ser de um ser humano. É o retrato que eles fazem de Deus e ninguém fala um ai disso. Em nenhum momento aparece, eu pelo menos não vi, nenhum religioso criticando como Deus é retratado. É porque ali Jesus, você que eu falei, o do Vivier até faz um Jesus muito comedido. Agora, esqueci o nome dele agora. O Kibe. O Kibe. O Tabet. O Tabet, ele faz um Deus taradão. É tarado, megalomaníaco. Desrespeitoso com o casamento da Maria com Infiel ao José. extremo. Entendeu? Assim, desrespeita José de uma forma assim, menospreza todo mundo. É um Deus assim quase próximo à mitologia grega, né? Um Deus mitológico quase. Já no anterior, Jesus é babaca, Jesus é ridículo, Jesus se acha mais do que os outros, Jesus aparece bêbado. Porque o do ano passado eles fizeram como no estilo de se beber num case. Mas o do ano passado foi pro streaming? Foi do Netflix. Ah, tá. E foi que ganhou. Né? Então, eu acho que isso tem muito a ver mais com uma necessidade de algumas correntes religiosas, que não são todas, mas que tem uma necessidade de ficar regimentando uma parcela da população que ainda compra essa visão, e aí desculpa o termo, mas obtusa. São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Das coisas, a regimentar, porque aparentemente essa parcela da população estava quieta, até porque a sociedade não vem se desenvolvendo como um grupo de determinados pastores disseram que ia se desenvolver social e economicamente depois da última eleição. E aí eles aproveitaram isso para fazer barulho e conseguir regimentar de novo essa população que estava na dela. E não só assim, que existe um grupo que tem uma crença numa teoria da conspiração de que existiria um plano mirabolante de se destruir a família, de se destruir os valores cristãos, de se destruir o cristianismo, né? E aí, dentro desse plano, você tem o envolvimento de pessoas, de ideias, de filosofias, de ideologia, de dinheiro, de mídia, de tudo envolvido nisso. E aí, é muito interessante que sempre que se quer, se puxa isso para se trazer essas questões de dizer, viu, ó, realmente uma prova de que estão tentando destruir a família e estão acabando com os valores cristãos. Mas você vai ver que essa questão de questionamento religioso, de humor, de coisas, já acontece há muito tempo, porque assim, há muito tempo se fez Jesus Cristo Superstar, que foi um musical antigo na década de 70, foram feitas peças de teatro, enfim, uma série de questões. Eu acho que é a vida de Kevin, agora eu não lembro, a vida de não sei quem, que é uma sátira, a vida de Jesus também, do Monty Python. Sempre se fez, e claro, é óbvio que a pessoa que está fazendo esse tipo de humor, ela sabe no que ela está mexendo. E ela quer esse burburinho. Ela quer porque da mesma forma que ela vai ganhar o ódio de alguns, ela vai ganhar view. Porque, na verdade, gente, tudo isso está ligado à questão de views. Porque, se você pensar bem, o Netflix, ele ganha. E a pessoa que produziu junto com o Netflix, e ele ganhou exatamente a possibilidade de fazer ano que vem, agora 2020, agora não, que vem não, esse ano, também especial de Natal, exatamente porque teve muito view. Foi um sucesso, porque inclusive quem queria criticar, quem queria ver que é absurdo, foi lá assistir. Então você ganha de quem gosta e de quem não gosta de você. E é com isso que se trabalha. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. E assim, e aí vamos trazer para coisas mais específicas da sociedade, assim, né? Sempre se fez piada com religião.
Sempre se fez piada com a Umbanda, por exemplo. E aí o Chico Anísio tinha o Painho. O Jô Soares tinha com o Silvino, eu esqueci o primeiro nome dele agora. O São Cosme e o seu Damião. Que era casa separa, casa separa, casa separa. Era casa separa, né? Ele ficava falando casa separa, separa, porque eles estavam sempre sendo tentados. Então sempre se teve figuras religiosas associadas a tentações, algumas associadas à própria homossexualidade. E aí, toda vez que se faz alguma coisa com cunho mais próximo de uma corrente mais ortodoxa, se começa o discurso de que porque isso só é feito com essa corrente. Não se brinca com outras religiões, só se faz essa brincadeira com Cristo, porque não sei o que de não sei o que lá, quando a história não mostra isso. E aí, independente de qualquer coisa, que aí eu acho que é um dos motivos da gente fazer o vídeo, é quando você tem um desembargador que resolve mandar tirar o vídeo do ar. Porque ele diz que o vídeo pode ferir... Como que é que ele fala? Porque aí já é a questão da censura, né? Porque quando um desembargador manda o troço sair do ar, aí você já está na censura propriamente dita. E a explicação que ele dá, o discurso que ele vai fazer... Não foi para você? Eu tô estranhando o que você falou que veio. Então deixa, então. Quer que eu pegue aqui na internet? Não, pode deixar. Mas toda a fala dele é num sentido de que a produção, de alguma maneira, pode constranger a parte da população brasileira, dentro da sua fé, dentro da parte da população não, ele fala da população brasileira de um modo geral, devido à sua fé e devido à sua crença. Não pode, de novo, é ruim, a gente acha que a produção tem uma série de problemas, mas você não pode proibir isso por causa de gosto pessoal. Porque não tem nada na lei que fale isso. Não tem nada na lei que diga algo semelhante ao que o desembargador ou por defendeu. causa dos seus valores pessoais. O que acontece? Quando você é juiz, quando você é desembargador, trabalha no judiciário, uma coisa que a gente aprende desde quando começa a estudar direito é tentar separar a gente quanto pessoa, quanto indivíduo, e a gente como aquele que está atuando na defesa da lei, da justiça, daquilo que está escrito na lei. Então, na Constituição, não tem essa previsão, essa perspectiva de censura. É óbvio que eu acho que assim, o direito de processar é de todo mundo. A gente não pode limitar também esse direito de processar. Agora, se você vai ganhar o processo ou não, já é outra conversa. Mas eu acho que todo aquele que se sente ofendido tem mais é que processar quem o ofendeu. Então, você acha que o Porta dos Fundos foi ofensivo por algum motivo? Vai lá, apresenta suas razões, apresenta suas provas e processa. Convenceu o juiz, vai perder. Não convenceu, você vai perder. Vida que segue. Agora, você proibir alguém de se manifestar ou algum artista de fazer qualquer tipo de obra porque o seu valor individual faz com que você acredite que aquela obra é uma obra ofensiva aos seus valores e aos valores de um grupo que você de alguma forma faz parte, você não poderia fazê-lo. Porque na verdade, na hora que o juiz determina que a obra tem que ser retirada do ar porque ofende o sentimento religioso, ele até se esquece de que tem pessoas que não têm sentimento religioso. Tem ateus no Brasil não têm um sentimento religioso e que talvez não pudessem se sentir ofendidos. Se esquecer das pessoas que não são cristãs, que talvez não se sintam ofendidas. Agora, mesmo você sendo ou não sendo cristão, às vezes um tipo de coisa assim, de uma forma, agride. O que eu acho de alguma forma, assim, eu particularmente, eu entendo que a gente não deve ter nenhum tipo de censura. Mas eu acho que às vezes as pessoas têm feito piada de uma forma muito agressiva. Isso eu uso pra tudo. Outra vez eu fico chateado comigo, porque ouve só essa piada, você não. Eu falo, pô, não gostei porque é agressivo, porque é gratuito, porque faz piada com coisas que eu não concordo, com coisas que são valores os quais eu não quero aplaudir ou que eu não quero de uma forma participar. Então, eu tenho visto ultimamente que assim, essa questão da liberdade ela tem que existir, mas é você público que decide se assiste ou se não assiste. Você assim, pode escolher não assistir. E se de alguma forma aquilo chegou ao seu conhecimento, você foi obrigado, alguém te botou sentado, vai, assiste aí, e você se achou ofendido, novamente eu falo, você tem toda a liberdade de processar. Mas que eu acho que as pessoas
carecem, nos dias de hoje, das questões de respeito, eu acho que carecem. Mas isso é outra discussão. Agora, por exemplo, quando você vê o especial dos porta dos fundos, eles estão cometendo algum crime? Não estão. Então por que você vai censurar? Não, inclusive, é interessante Pronto, a questão é essa. que ele segue muito... Porque eu entendo tudo isso que você está falando, mas muitas pessoas que defendem a censura partem desse princípio, de que não, está faltando o bom senso das pessoas, está faltando a falta de noção, então tem que ter alguém que mesmo que falte proíba. bom senso, você não pode censurar. Até Você porque... pode punir depois. Essa punição não seria no sentido assim de vou processar para censurar. Não, você vai provar o seu dano. Você tem que provar que houve um dano. Havendo dano, ou havendo crime, provando dano ou havendo crime, a pessoa será punida. Agora, não havendo dano, não havendo crime, é lícita a atitude. Até porque muita gente que defende, não, tem que ter alguém realmente, porque falta bom senso. Quem é que vai definir o limite do bom senso? É difícil. Vai se criar um grupo de pessoas para definir aonde o bom senso daquela sociedade impera? E se for um grupo de pessoas que pensa diferente de você? Não, isso já houve. A Igreja Católica já fez isso um tempo atrás. Queimou livro. Queimou gente. Queimou gente. Não só queimou tinha uma lista de livros proibidos, né? Você vai encontrar isso também durante a ditadura. Você vai encontrar períodos... No próprio período do Império. No início... da República e no final do Império, muitos religiosos foram perseguidos. A ditadura nazista, a ditadura fascista, a ditadura franquista, a ditadura de Pinochet, toda a ditadura passava pela ideia de promover os bons costumes e o bom senso. Não só a ditadura, mas, por exemplo, durante o Império você tinha uma religião oficial. E quem não professava a religião oficial, você estava à margem. Então, assim, muitos religiosos durante esse período, eles foram fichados das mais diferentes religiões e eram perseguidos, tinham os seus locais de fé destruídos, eles eram fichados na polícia, alguns eram presos, porque eles não tinham a fé católica na forma como deveria ser proferida, uma vez que você estava ligado à Igreja Católica através da família real. Mais tarde, no início da República, isso se manteve, porque mesmo com a mudança da Constituição, ainda se manteve a ideia de que nós éramos um país católico. E aí você teve protestante perseguido, umbandista, espírita, budista, pessoas das mais diferentes denominações religiosas perseguidas nesse período, embora não fosse um período exatamente um período de ditadura. Mas ainda era um período onde você não tem a ideia da cidadania realmente construída, porque quando você tem um imperador, um imperador absoluto, como a gente tinha na época, e você está construindo ainda a Constituição, a ideia de direito e cidadania, você não tinha essa ideia de que todo mundo pode ser livre para ter a religião que quiser, para ter a fé que quiser, para manifestar o que quiser. Isso não existia na época. Só vai acontecer mesmo isso, vai começar de forma mais forte depois da Segunda Guerra Mundial. Mas até aí você não tem essa construção muito clara. E você vai encontrar no mundo perseguição religiosa, que infelizmente ainda existe no mundo. Existem vários lugares no mundo que ainda permanecem fazendo perseguição religiosa. Você vai encontrar no Rio de Janeiro perseguição religiosa. E aí é importante a gente entender que a perspectiva de se ter uma religiosidade é ser uma ligação com Deus, né? De louvar a divindade, de demonstrar o seu amor por ela, de viver a sua fé. E isso, infelizmente, faz com que algumas pessoas acreditem que elas precisam perseguir, destruir, matar, até se for o caso, aqueles que de uma forma não seguem e não pensam como você. E isso é que às vezes acaba acontecendo uma série de problemas no mundo. Isso. Só fazer um parêntese, para não dizer que eu só falei de ditadura de direita, para não aparecer e as ditaduras de esquerda? As ditaduras socialistas da União Soviética, sim. de Cuba, também tinha sua censura e diziam que era em nome do país, em nome da sociedade, em nome do Estado, do Estado, da prosperidade daquela nação. Só para não... O vídeo deve ter ficado meio escuro agora. Que agora surgiu uma nuvem aqui no céu. Nuvem, mas de esquerda também tinham. Outra coisa que eu queria trazer sobre o caso específico do Porta dos Fundos é que saiu ontem uma matéria, eu não lembro se foi no Globo, se foi no Yahoo, falando sobre o desembargador que deu a sentença para tirar o especial do Porta dos Fundos. Por quê? E aí vamos afundar logo o pé na treta, porque a gente já está falando de mesmo assuntos. Esse mesmo desembargador
foi um dos desembargadores que votaram no processo do Bolsonaro quando teve aquela polêmica do CQC. Que ele falou que não se preocupava de ter um filho homossexual porque o filho foi bem criado, que quando a Preta Gil perguntou o que aconteceria se ele fosse aparecesse com um filho negro. Não, com um filho namorando namorando uma mulher negra. Ele também não se preocupava com isso, porque ele não vivia nesses ambientes que a Preta Gil vivia, e coisas do tipo. Antes que você fale que era tudo fake news, que foi montagem, não foi montagem. O processo que o Bolsonaro moveu depois contra o CQC foi em relação à fala feita após o vídeo, mas não foi por causa do vídeo em si. Se você quiser continuar comprando de que foi tudo armado, montado e que ele é uma pobre vítima da sociedade, fique feliz com essa versão, mas não foi o fato. E aí, voltando, o desembargador vota a favor do Bolsonaro. Pela liberdade de manifestação. Pela liberdade de expressão. De dizer que a pessoa tem que poder manifestar o que ela acredita, o que ela defende. Quando ali ele estava cometendo um crime. E aí, no caso do Porta dos Fundos, em que eles não estão cometendo um crime, ele diz que eles estão errados porque estão levantando suscessibilidades em relação à crença e os valores nacionais. Porque no Brasil a gente não tem liberdade de expressão absoluta, não. Nos Estados Unidos você pode falar realmente o que você quiser. Eu poderia fazer um vídeo assim, esculhambando uma etnia e dizendo que ela é uma raça inferior. Eu poderia dizer que as mulheres são inferiores aos homens. Eu poderia dizer, enfim, qualquer absurdo que eu quisesse dizer. Não teria nenhum problema porque eu estaria protegida pela liberdade de manifestação, que está lá na Constituição americana. Aqui no Brasil nós não temos uma liberdade de expressão absoluta, porque exatamente a própria Constituição protege a questão da discriminação. O problema todo é quando a sua fala é uma fala discriminatória, ou quando uma imagem, um pensamento, uma obra é uma obra discriminatória. Eu sei que é difícil a gente já determinar o que é discriminação, né? É difícil, não está definido na lei assim, tipo, discriminação é 2 pontos. A ação de... Não é exatamente assim. É dentro de um contexto, de um estudo de tudo que está acontecendo. Então, naquela situação, o cristianismo, lá no Porta dos Fundos, não está exatamente sendo discriminado. Até porque eles estão contando basicamente a história da Bíblia. Na verdade, depois, assim, ele fala que Deus está dentro de todos nós, está dentro até do demônio, né? Já que o demônio foi feito de uma forma por Deus, porque tudo foi feito por Deus, inclusive o próprio demônio, na percepção dele, já que ele é um anjo caído. Então, o demônio é derrotado. Enfim, há uma construção ali de pensamento cristão e pensamento católico, principalmente. Calcada no deboche. Sim, mas calcado no raciocínio. Ah, sim. Numa visão que está ali, né? Agora, você pode dizer que talvez tenha sido de mau gosto? Acho. Não gostei, acho de mau gosto. Poderia ser feito mais engraçado, melhor. Mas houve uma discriminação de um grupo religioso, tipo assim, eu peguei ali e retratei um grupo religioso ou um grupo étnico de uma forma X específica. Não aconteceu. A única parte que tem isso é quando eles zoam todas as religiões. Se você quiser falar, não, ali está discriminando, que é um momento que Jesus acaba entrando em transe, e aí ele vê Buda, ele vê Shiva, ele vê lá o ET da Cientologia, ele vê vários representantes, aí ele até brinca com Alá, e ali o Alá? Alá onde? Alá. É o único momento que eles falam especificamente das correntes filosóficas religiosas de um modo específico. O resto do documentário todo é sobre Cristo. Até porque, não assim, é sobre religião. A questão de que também, assim, por exemplo, que Jesus é tratado lá como alguém que está em dúvida sobre como seguir o seu papel e de como assumir o seu papel e de que ele não quer assumir aquele papel perante Deus, existem questões, existem correntes filosóficas religiosas que admitem que Jesus possa ter tido em algum momento... Que é a tentação do deserto. Essas dúvidas, né? Até na própria cruz. Quando ele pergunta... Pai, né? por que me abandonaste? Então, assim... que aí Jesus estaria muito mais humanizado do que algumas outras correntes. Então você vai encontrar correntes religiosas em que Jesus é bem humano, e em outras em que Jesus é divino.
Ele é divinizado. E aí as atitudes dele são todas divinas. E aí cai até numa aproveitar essa questão de discutir se o Papa podia ou não podia bater na mulher. Se ele podia ou não podia se irritar. Isso agora? Porque isso, de certa forma, assim, tem a ver. Porque a gente tem a mania de endeusar, né? E de acreditar que figuras em certas posições, como o próprio Jesus, têm que ter atitudes divinas, perfeitas. Né? E aí o Papa, sendo ele representante de Deus na Terra, não poderia ter se irritado com a mulher. Depois ficou provado, parece que a mulher tinha mordido a mão dele na hora que ela puxou ele mais perto. Parece que ela teria mordido a mão dele. Eu nem consigo ver no vídeo. Foi rápido, na hora ela puxa a mão dele, acho que ela fica nervosa, machuca, parece que ela morde a mão dele e ele bate porque parece que ela teria machucado ele. Ela dá mal puxão, deve ter machucado mesmo. E aí, a pessoa, mas não pode, o Papa... E aí, gente... É um ser humano colocado numa situação, vou te falar, extrema. Pode falar, mas tá no luxo, tá maravilhado. Não, deve ser uma pressão danada, um peso danado. Até porque ele mesmo sofre constantemente pressão dentro da igreja e das correntes mais ortodoxas da igreja. Eu acho que é assim... mentalmente estafante, espiritualmente, emocionalmente. Talvez fisicamente não seja tanto, embora ele já seja um senhor, mas eu acho que emocionalmente, espiritualmente falando, deve ser assim... Deve chegar problema todo dia na cabeça. Pessoas te puxando para todos os lados. Eu fico imaginando ele como uma coisa assim, te puxando para todos os cantos e você tendo que encontrar equilíbrio naquilo tudo ali. Tanto que o Bento XVI não consegue, né? Deve ser extremamente difícil e estafante. Acho que a última coisa que eu queria falar também, que eu acho uma coisa muito bizarra do que o desembargador falou, é que ele diz que inclusive a resposta que os produtores, que o Porta dos Fundos deram para as críticas que apareceram, acabaram foram extremamente irônicas, não auxiliando cada vez, porque ele fala assim que eles deveriam trazer dados, estatísticas, deveriam trazer contextos e não ficar fazendo ironia e piada. É um grupo de humor, cara! De novo, eles só provocam, eles não fazem uma arte de conscientização. Eu achava que um grupo de humor não deveria fazer piada sobre a situação. Tem grupo de humor que faz arte de conscientização, humor de conscientização. Não é o objetivo de Porta dos Fundos. Eles só querem provocar, eles são provocadores. É como se fossem espíritos zombeteiros. Eles estão a fim de perturbar. O primeiro vídeo que eu vi do Porta dos Fundos é ele zoando a Umbanda. Que é o Trago Seu Amor. Aquela Trago Seu Amor é ótima, que né? É com o Luiz Lobianco. Que é sensacional, é um dos melhores pra mim que tem. É ótimo mesmo, né? Muito engraçado. Mas assim, eu acho que o grande resumo da história é essa, assim. Por mais que você ache que não é bom em termos de produção, em termos de humor, por mais que você não concorde com a mensagem que está ali, não sendo um crime, você não pode censurar. Você não pode querer proibir. Né? Eu mesmo já vi várias coisas na TV, assim, que eu fico pensando assim, cara, como que isso está passando na TV? Será que ninguém percebe que isso está errado? Né? O domingo está cheio disso na televisão. Né? Sempre esteve. Mas nem por isso eu falo que tem que censurar, tem que proibir. Né? Eu acho que a gente precisa ter, novamente, quando a gente tem liberdade, existem falas assim das nossas mães, a gente fala meio no direito, a gente pensa assim, para viver num país, a gente precisa entender e perceber que nós temos liberdade. Mas no nosso país a liberdade não é absoluta, não poderia ser, porque se a minha liberdade for absoluta, eu tiro a sua. Então é preciso entender que realmente é preciso existir uma relativização, não digo limitação, mas é uma relativização das liberdades e garantias individuais. Então elas são relativizadas, por isso nós temos os crimes. Então não pode ser o que você acha que é crime. Aquilo ali é criminoso. Peraí, está previsto na lei? Está criminalizado? Não está, então não é crime. Houve dano, porque o direito civil, todo ilícito civil é dano. Se acontecer um dano, você cometeu um ilícito civil, porque a gente separa o civil do penal. Aconteceu um dano ali, alguém sofreu alguma perda, prejuízo, dano por causa disso? Não. Alguém vai deixar de ir na igreja por causa disso? Alguém lá abandonou a fé por causa disso? No. Alguém deixou de procurar a Deus, a Jesus por causa disso? Hell no.
I refuse. No! Não, então não houve dano. Então não há dano. Alguém deixou de dormir, de comer, ficou deprimido, tá tomando medicação por causa disso? Até onde se sabe, não. Então, não há dano. Não havendo dano, não há ilícito. E não havendo, não sendo a conduta prescrita na lei penal, não é crime. Então é possível fazer. Então os limites aos direitos humanos, eles estão no direito penal. E na questão do dano civil, né? Na ideia dos ilícitos. Então, por isso que a gente diz que não existe liberdade nenhuma que é absoluta, que eu posso fazer o que eu bem entender, o que eu bem quiser. Não posso. A liberdade não é total. Mas não pode haver censura. E nem tem que pedir licença para fazer nada. Acho que é isso, né? Valeu, então, até a próxima. Tchau, tchau. Ah, não esquece de comentar aqui, as lives de não esquece de comentar aqui o que você acha, não esquece de curtir ou descurtir aí, se você não concorda com a gente, e compartilhar o vídeo também. Tá, é isso, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.